Esse é o tutorial de planejamento estratégico pessoal utilizando o aplicativo Trello, que aqui eu estou utilizando no meu navegador, pelo computador, mas que pode ser utilizado também pelo celular, baixando o aplicativo na sua loja de aplicativos. Bom, quando você entrar nesse link, você vai perceber que tem alguns cartões aqui que estão em algumas listas. Resoluções, por exemplo, é uma lista, ações é uma lista e assim sucessivamente. E você vai perceber que tem aqui também um cartão com as instruções de cada uma das listas. Então eu sugiro que você leia atentamente cada uma dessas instruções que estão em cada uma das listas e que você saiba seguir por conta própria a utilização do aplicativo Trello. Quando você vier aqui, como que você vai fazer para copiar esse quadro, que é esse ambiente onde nós estamos, para uma equipe sua? Você vem aqui em mostrar menu, depois você vai em mais e copiar quadro. E aí você escolhe aqui, deixa marcado manter cartões e manter também cartões modelo. Você pode escolher qual time que você vai copiar esse quadro e você pode colocar um título aqui para copiar para o seu time, ok? Depois de criar, você vai ter um ambiente exatamente com os mesmos cartões, com tudo da forma como está aqui. Entrando no detalhe, como que eu me organizo para fazer um planejamento estratégico pessoal? Bom, eu utilizo aqui a seguinte metodologia. Eu separo por objetivos e vocês vão perceber que tem em cada um desses cartões com os objetivos uma etiqueta. Se eu clico nessa etiqueta, ele abre todas as outras etiquetas e vocês vão perceber que a etiqueta verde, por exemplo, está relacionado com bens e finanças e cada uma das etiquetas possui uma área de afinidade. E eu gosto de separar dessa forma para que a cada ação que eu vou desdobrar para realizar ao longo de um ano tenha também atrelado a ela uma etiqueta que eu saiba exatamente a que objetivo ela se refere. Bom, eu vou entrar aqui no primeiro objetivo, na lista de resoluções dos objetivos que eu quero realizar ao longo de um ano, para vocês verem como que eu me organizo. E aqui é um modelo bem parecido com o modelo de OKR, Objectives and Key Results, traduzindo para o português, objetivos e resultados chaves. Ou seja, você estabelece um determinado objetivo que é mais amplo, é desafiador e que você precisa desenvolver várias atividades para atingir esse determinado objetivo. E aqui eu separo por listas os resultados que precisam necessariamente ter uma métrica atrelada a ela para que você saiba se você atingiu ou não determinado resultado. Ou seja, você precisa ter algum número, alguma data, algo que te diga que você atingiu ou não determinado resultado. E conforme você vai concluindo determinadas ações, ao concluir todas essas ações, você vai ter atingido aquele resultado. Então vocês percebam aqui que está 100% concluído da lista de ações que eu coloquei. Então entende-se que esse resultado foi atingido. E eu tenho uma lista para o resultado A, para o resultado B, para o resultado C. E você pode criar várias outras listas aqui seguindo o mesmo princípio. E conforme você for concluindo aqui, entende-se que você está contribuindo para atingir o objetivo geral. Então eu coloquei uma lista com 7 objetivos, então são 7 áreas que eu costumo definir para poder buscar objetivos nessas áreas e eu desdobrei em ações nessa segunda lista. Então você pega aqui essa lista, esse primeiro cartão está atrelado ao objetivo 1, que tem aqui uma etiqueta de bens e finanças. Se tivesse algum outro tipo de etiqueta ou algum outro tipo de área de afinidade, eu poderia colocar aqui também e escolher a área de afinidade ao qual esse cartão ou essa ação está relacionada. Perceba que aqui também eu tenho etiquetas relacionadas a trimestres e aí vocês vão entender o porquê que eu tenho uma etiqueta transparente, ela é uma etiqueta sem cores, ou seja, ela não aparece na capa do cartão, porque quando eu for utilizar filtros, eu quero filtrar por essas partes trimestrais, por questões temporais, mas eu não quero necessariamente ver aqui de qual trimestre eu estou falando. Bom, a partir do momento em que eu coloco isso em ações,
eu vou listar todas as ações que estão dentro aqui dos cartões de resoluções. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, nesse objetivo 1, uma lista com 9 ações dividida em 3 checklists para cada resultado, eu teria que desdobrar em 9 ações relacionadas a bens e finanças nessa lista de ações. E eu faria isso para todos os outros objetivos. Não quer dizer que eu vá ter apenas 9 ações para cada objetivo. Eu posso ter inúmeras ações para cada um dos objetivos. E eu vou listar todas essas ações, uma em cada cartão, para que eu possa saber o desdobramento dessa ação e como ela está atrelada a uma área de afinidade. A partir do momento em que essas ações foram listadas, eu posso colocar elas aqui no mês em que eu estou. Então, se a ação X, por exemplo, relacionada a bens e finanças, eu vou executar ela no mês que eu estou hoje, no momento, hoje, por exemplo, é abril de 2020, se eu movo essa ação para cá é porque eu quero realizar ela neste mês. E assim eu poderia fazer com a ação Y e assim sucessivamente. E aí pode ser que chegue o dia, e aí você, conforme você vai ver as instruções aqui da lista de a fazer hoje, a cada novo dia você vai organizar as suas tarefas nessa lista. Então, se hoje fosse o dia em que eu fosse realizar essa ação, eu colocaria essa ação para cá. Qual a diferença entre a fazer este mês e a fazer hoje? A cada mês você vai pegar na lista de ações e vai migrar todos os cartões que façam sentido de estarem aqui no mês vigente. E aí, da mesma forma, a cada dia você vai migrar apenas os cartões que fizerem sentido de você realizar naquele determinado dia. Mas vamos supor que você já está realizando uma atividade, hoje você tem essas duas atividades a realizar hoje, e você já está realizando uma determinada atividade, mas ainda não concluiu. Eu sugiro que você coloque numa outra lista, que é uma lista de fazendo, porque você vai saber exatamente que você já iniciou aquela tarefa e que ela é uma tarefa em curso. Quando você tiver concluído essa tarefa, você joga esse cartão aqui para a lista de concluídos. E aí tem uma outra lista aqui, que é a lista de obsoletos. O que eu colocaria nessa lista de obsoletos? Vamos supor que lá, quando eu fui começar o meu planejamento estratégico pessoal, eu criei uma lista de resoluções com determinados objetivos. Depois, eu criei uma lista de ações baseadas nesses objetivos. Mas vamos supor que essa ação B aqui, por exemplo, já não faça mais sentido ao longo do ano, ao longo do meu planejamento, da execução desse planejamento estratégico pessoal. Eu não vou caminhar com esse cartão aqui a fazer este mês, a fazer hoje, fazendo e concluídos. Eu vou jogar ele direto para a lista de obsoletos. E aí você pode se perguntar, mas Bruno, por que você não exclui esses cartões que eu já não vou usar ou tarefas que eu não vou executar? Bom, eu gosto de entender o que eu fiz ao longo do ano e o que eu deixei de fazer, mas também o que eu planejei fazer e não executei, para acompanhar as ideias que eu tive, porque pode ser que eu não tenha executado essa atividade num determinado ano, mas pode ser que num próximo planejamento essa ação faça sentido, e se eu tenho esse cartão, essa ação salva, eu posso recorrer a ela para poder criar o meu planejamento estratégico pessoal do próximo ano, do próximo período, do próximo trimestre que você está executando esse planejamento. Bom, de forma bem resumida, tem muitas outras funcionalidades do Trello que você pode trabalhar, como colocar membros, etiquetas, criar checklists, colocar datas de entrega, anexar por diversas fontes, seja do seu computador ou de alguns locais da web, criar capas para os cartões, adicionar power-ups, que são integrações de plugins que dão mais poder para você utilizar o próprio Trello, e uma infinidade de outras interações que não são o objetivo desse vídeo, e é exatamente por isso que eu considero que, de forma bem simples, já é bem satisfatório de você conseguir copiar esse quadro para a sua lista pessoal e começar a realizar o seu planejamento estratégico pessoal. Espero que você tenha gostado, deixe seu comentário, um obrigado e até o próximo tutorial, até o próximo vídeo.